Boa noite, acho que agora sim. Vamos falar sobre hipnose para ansiedade, para dor hoje. Aguardando o Dr. Otomar Pereira. Oi, Rogério, tudo bem? Deixa eu só. Eu acho que o Dr. Otomar deve estar tendo algumas dificuldades para entrar. Boa noite, Soliman Odontologia. Ah, tá fechado. Eu já vou desligar o computador. Ó, tomara que ele entrou. Vamos convidá-lo para participar. Deixa eu só desligar aqui. Tá dando chiado, pessoal. Já avisou. Pronto. Ué, não entrou. Pode Boa falar, noite. Rogério. Boa noite, doutor. Ainda não estou vendo o senhor. Melhorou. Obrigada pelo retorno, Rogério. Oi! Boa noite, tudo bem? Quanta Nunca ia alegria. aparecer. A câmera minha estava ao contrário. Eu falei, mas São não as repara, coisas do ao vivo. do ao vivo. E eu estava com chiado agora, ainda bem que o Rogério me alertou, então já corrigi. Espero que seja corrigido. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Dr. Otomar Pereira, ele que tem pós-graduação e doutorado em hipnoterapia clínica, especialista em ansiedade, mindfulness, neurociência e dor. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Clarice. Para nós, mais nada, é uma grande honra estar podendo conversar contigo, falando um pouquinho dessa nossa vida ressignificada para a hipnose clínica. E estamos à disposição. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse interesse pela hipnose. Então, já peço desculpa, toda hora eu vou estar bebendo água. Nós Tudo estamos bem? aqui no Cuiabá com 38 graus. Meu Ainda Deus, bem que o sol subiu um pouco. é À noite deu uma esfriadinha, caiu para 38 graus. É bem interessante, né? Eu tenho toda uma trajetória bem complexa e tudo, de alguma forma, nos traz até aqui, né? Então, nós somos esse somatório, esse caldeirão. Mas a minha definição para a hipnose, ela vai começar lá nos idos de 2016, 17, quando eu já estou num processo de transição, vamos colocar assim, de carreira, porque eu estava me aposentando, saindo do serviço ativo militar e me preparando, então, para assumir novos desafios, só que dessa vez de pijama, como nós costumamos falar, né? Já não mais na ativa. E nessa ida, uma série de possibilidades, o que fazer, voltar a estudar, não, parar, aproveitar, decidir voltar a estudar, e dentro dos diversos cursos que sempre foram uma paixão, não sabe, eu já fui triatleta, então eu fui bacana. atividade, acabei na educação física. Sempre fiz aquilo ali como o exercício físico como um lazer, um hobby, e agora eu vou me profissionalizar nisso. Mal sabia eu que eu estava entrando numa área que ia mudar completamente a minha vida e não ia ser a educação física. Mas, enfim, nesse trilhar, já dentro da Faculdade de Educação Física, aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, eu faço um contato com um professor, um grande professor, o professor doutor Jarbas Ferrari, um cardiologista, que começa a me trazer para o mundo
da saúde com mais ênfase, né? A educação física também ali faz parte. Eu começo a me interessar, me torno ligante, vou trabalhar como voluntário em projetos aqui na Santa Casa, um projeto de extensão da própria faculdade. E aí eu começo a ver ali, que nós trabalhávamos com risco cirúrgico, pacientes que iam implantar marca-passo, ou então precisavam da liberação do cardiologista para a cirurgia. E ali, hoje eu refletindo, já começava a surgir um anseio de como a coisa funcionava no caminho da mente, porque nós recebíamos pacientes que iriam ser submetidos a cirurgias de redução do estômago, bariátricas, enfim, e uma das exigências era a necessidade de um parecer de um psicólogo, já nos falava o Dr. Jarbas, e pouco adiantaria, se não agravaria o caso, simplesmente reduz o estômago, a pessoa realmente emagrece, mas acaba acontecendo aquilo que a gente já viu por aqui mesmo no seu Instagram, Clarice, de migrar a compulsão, que antes era pelo alimento, ela migra para a satisfação de prazer para outra coisa, né? Que nem sempre não é uma coisa boa. Então, nós já começávamos a perceber isso. E no correr do curso surge um outro professor, nós somos cheios de influência, mas do professor Marcos Mizoguchi, fantástico professor, muito jovem, professor doutor, e começa a nos instigar mais, com mais energia dentro do grupo de pesquisa de metodologia de ensino e psicologia do esporte. Eu sou professor mesmo de educação física, professor de criancinha, né? Foi licenciatura, então trabalhar com criancinha. Mas, enfim, e nesse trilhar de desafios, começamos a olhar que evadia um aluno, que evadiam até colegas da atividade que eu trabalhava, que retirava, que motivava, e isso começou a me apaixonar, me deixar cada vez mais apaixonado, e eis que surge a hipnose. Ela meio que atravessa dentro desses aspectos motivacionais. Quando eu vi, eu estava fazendo uma série de cursos, e faltando ali meu último semestre, eu abandono de vez a cardiologia, já era especialista na área, tinha feito uma pós-graduação dentro dessa área, e vou me aprofundar na hipnose, fazendo então a parte de master e me candidatando a um doutoramento de êxito. E antes que eu pensasse que não, Clarice, eu já estava com uma porta aberta, atendendo primeiro a gente faz aquele teste em casa, né? Para aquisição da convicção da coragem. E quando eu me vi, eu me percebi mergulhado completamente nos estudos da mente, da neurociência, e como isso procedia cheio de preconceitos, extremamente resistente, um estudioso resistente, e mais cada vez mais apaixonado vendo os resultados surgindo. Foi assim que surgiu, nessa última fase da minha vida atual, a hipnose. Espero ter resumido, que você sabe que eu sou prolixo. Já te falei, me corta, por favor, senão não pode falar. Adoro falar. Muito bacana essa trajetória. O que é exatamente hipnose clínica? Então, Clarice, para que a gente possa estar tentando levar aqui, que as pessoas possam entender o que é hipnose clínica, nós temos que primeiro entender o que é a hipnose, o que ela é, o que ela não é, e aí nós iremos chegar na hipnose clínica. Eu vou começar pelo processo da exclusão. Tá? A hipnose não é uma viagem para Nárnia, não é vou para outro mundo, outro local. Não há a menor possibilidade da pessoa em transe hipnótico fazer um Pix e começar a transferir seus dinheiros para o hipnoterapeuta. Se o hipnoterapeuta tiver algum mal súbito, por favor, socorram o hipnoterapeuta. Por quê? Para que o processo funcione, a pessoa tem que estar consciente. E a gente vai estar falando nisso aí. Mas a hipnose, vamos colocar assim,
ela começa, se a gente for olhar na historiografia, vai se perder lá nas brumas do tempo. Existem inscrições egípcias que demonstram, pelo menos gravadas, sessões de hipnose. Depois eu vou até te mostrar, mandar uma imagem para você ver. É fantástico isso aí no Egito, um processo de hipnose. E ela vai seguindo sempre muito a cavaleiro, muito perto do místico, né? Nos seus primeiros ensaios, a questão religiosa, mas ela vai progredindo até que lá no finalzinho do século XVIII vai surgir uma figurinha, Gassler. Gassler, ele era um padre jesuíta e ele, lá na Alemanha, ainda no sul da Alemanha, chamada de Alemanha do Sul, só que interessante, ele começa um processo de fazer uma espécie de um exorcismo, um teatro, mas ele começa a desenvolver um método próprio para a hipnose. E a partir dali, você vai ter uma série de famosos hipnoterapeutas. Então, no século XVIII, para cá, a hipnose começa a tomar forma. Eu até anotei aqui alguns nomes. Mesmer é do mesmerismo, tá? Aí vem uma piada que eu costumo falar. Ele que é o pai do magnetismo. Então, pulseira magnética, colchão magnético, passa por Mesmer. Ele lá atrás, e passa por hipnose. Só que ele vai... Aí, Marquês de Cosseri, o Abade Faria. Sabe quem é o Abade Faria, Larissa? Esse é famoso. Tu conhece? Lembra de um abade caindo de um buraco na cela do Conde de Monte Cristo? No filme, passa no filme do livro, O Conde de Monte Cristo, né? E ele recebe os avisos de uma fortuna e quem passa para ele é um velhinho que está morrendo, ele foge do presídio, utilizando esses ensinamentos desse velhinho, passando pelo corpo dele. Foge e se torna rico. Um filme, uma literatura clássica de Alexandre Dumas. Pois essa figura que está no livro O Conde de Monte Cristo é o Abade Faria, e ele realmente existiu, foi um hipnoterapeuta da época. Então, a coisa vem andando. Vai passar uma parte médica, Dr. Elietson, Dr. Isdale, Dr. Bright vai definir o que é hipnose. Isso é tudo para vocês entenderem do nome. Dr. Bright, ele que traz a fisiologia para dentro do processo de hipnose. Porque até então as coisas aconteciam, mas não se sabia muito ao certo. Mas ele acaba cometendo um erro horroroso e que ficou. Aí a coisa vai andar até que você vai chegar na atualidade com duas grandes correntes da hipnose, que é de David Hellman e Milton Erickson. Vai passar por Freud, Pavlov, vai passar por esse pessoal todo. Mas o que o Bright faz? Ele que dá o nome hipnose. E está errado, completamente errado. Porque hipnos é sonho, ioses é ação ou processo. E naquela época eles acreditavam que era induzido sono. E não é induzido sono. Então, o nome hipnose, ele nasce equivocado, mas quando se entende que está equivocado, o marketing já tinha andado, já era o que tinha para o momento, ninguém vai conseguir reorganizar esse essa nome. hipnose tradicional, o que ela tem de diferente da hipnose clínica? Tá. A hipnose, ela é um processo. Então, ela vai ser encontrada em diversos momentos. Tu vai ter dois eixos modernos da hipnose. A hipnose relativa ao seu objetivo, já que ela é um processo. Quando você está tratando de hipnose para entretenimento, que é aquela hipnose de palco, que a gente chama de ou de rua ou street hipnose, ela
tem as mesmas técnicas da hipnose terapêutica. Só que a terapêutica é a que busca atendimento à saúde. Então eu posso... Essa é a hipnose clínica. Então eu posso dizer que a finalidade da hipnose é que diferencia a hipnose de palco para a hipnose clínica. Isso. Enquanto a de palco é só entretenimento, a clínica é justamente buscar a finalidade da saúde. Inclusive, ela é uma prática integrativa e complementar à saúde, que é prevista no Ministério da Saúde. Hoje nós giramos em torno de 29 práticas integrativas que fazem parte do sistema SUS, inclusive, do atendimento de hipnose, está lá como hipnoterapia, que nada mais é que uma terapia mediada por hipnose. Que é esse desvio do estado da mente. E o que é uma indução hipnótica e como que ela atua na dor? Então, bem interessante. Vamos lá. Como eu falei, a hipnose nada mais é que tu mudar um estado de consciência de uma pessoa. E é muito importante nós entendermos que o cérebro, tem o cérebro e tem a mente. Vamos colocar assim, cérebro enquanto órgão, a mente enquanto uma representação criada para tentar explicar o cérebro, né? Vamos colocar assim. O cérebro, ele gasta muita energia. Toda a energia do corpo nosso vai para o cérebro. Então, ele tem, por necessidade, ser preditivo. O cérebro, ele tenta antecipar uma coisa que está acontecendo em milésimos de segundo, uma coisa externa, e ele tenta comparar com o que ele tem, para não ter que fazer o processo de análise ser mais rápido e gastar menos energia, e ele, a partir dali, ele se posicionar. Então, o cérebro da gente, ele parte assim. Aonde isso vai impactar na dor? Só lembrando, né? É fisioterapeuta, sabe disso. A dor, como a própria ansiedade lá na frente vai estar falando, ela não é uma coisa ruim, pô. Ela é um sinal de alerta. Então, não menosprezem qualquer tipo de dor. Busquem um profissional. Estou com uma dorzinha aqui. Busca, porque é um sinal de alerta. Todos os nossos sinais de alerta são feitos para que o organismo possa nos dizer, alguma coisa que não era para estar acontecendo, está acontecendo. Então, por quê? O que está nos colocando em risco ou não? Vamos dividir a dor, Clarice. Ele tem várias outras divisões, mas eu costumo usar essa porque eu acho bem, assim, bem didática. Vamos entender ela como 3 possibilidades de dor. A dor estrutural, a dor funcional e uma dor psicossomática. Tem toda uma discussão, não, tudo é psicossomático, mas só para que todo mundo consiga entender. A hipnose, ela consegue funcionar como uma analgesia nas questões estruturais e nas questões funcionais. É possível, e depois eu posso estar te enviando série de artigos científicos, a maioria não em português, mas é bem Google Tradutor, a coisa anda, que consegue entender esse processinho do cérebro preditor. E é possível, no processo de hipnose, nesses 2 primeiros casos que eu falei, na estrutural e na funcional, literalmente você desligar o interruptor. E corta a dor. Para de reconhecer a dor. Para de reconhecer a dor. E aí você ganha um tempo para vamos ao médico, vamos resolver o que está acontecendo. Houve uma luxação, uma quebradura, uma dor ali que não deveria estar acontecendo, a pessoa, você consegue reduzi-la ou simplesmente desligar o interruptor e, a partir dali, encaminhar em um tempo para que drogas anestésicas possam ser administradas ou ser buscado uma alternativa ou farmacológica ou não para mitigar aquele problema que pode ter de estrutura ou funcional, de como a pessoa está se portando.
Então, aí a gente ganha esses dois momentos. A psicossomática, essa sim, ela é um pouquinho mais interessante e é onde normalmente a hipnose acaba encontrando um público e ela é mais efetiva. Porque ela parte, lembra novamente, do cérebro preditor, de uma memória. A fibromialgia, que é um dos nossos objetos de estudo, ela nasce nisso. Ela, como dor idiopática, por quê? É por exclusão, você vai tirando. Não é isso, não é isso, não é isso. 18 pontos, sobrou, tá com dor. O que é fibromialgia? Um diagnóstico por exclusão, você não acha. É interessante, né? Você não acha a causa, é hipnose. É fibromialgia. Mas são dores de fundo, normalmente, né? Na mais, o caso específico da fibromialgia, de fundo emocional. Aí o processo da hipnose está em identificar isso, ou fazer o que nós chamamos de reimprint, ou dessensibilização, para que a Então, pessoa consiga localizar a sua dor, a origem lá da sua dor, e aí neutralizar. Isso é então extremamente a possível. hipnose seria mais efetiva ou indicada para casos onde a dor é psicossomática? Sim, ela pode ser aplicada em qualquer outro tipo. Ah, eu estou com uma enxaqueca, é possível? Por dessensibilização você consegue reduzir essa enxaqueca, mas procure um médico, vá no neurologista, descubra por que você está tendo essa dor. Ah, você quebrou um braço, você coloca o que nós chamamos de luva hipnótica, uma ali que a pessoa corta a dor e conduz ao médico. Aquela que vai ter começo, meio, que é o tratamento, e fim, aí essa tem que ser psicossomática e a pessoa tem que encontrar. E é por isso que a hipnose necessita que o paciente esteja consciente. O transe, esse nome transe dá uma ideia mística, mas não é. O transe hipnótico, a pessoa, é só uma mudança de consciência, né, que a gente faz com o paciente. Então, a hipnose, ela pode chegar a solucionar a dor ou ela vai ser usada só para gerenciar essa dor? Ela soluciona, a dor em si, ela some. A origem da dor é que aí sim que a hipnose tem as suas limitações. Na estrutural e na funcional, até como. Essa aí são outros profissionais que vão ter que agir. A gente vai conseguir agir somente lá no resultado final. A psicossomática não. Essa aí vai ao encontro da origem da dor e aí dentro de uma série de técnicas e abordagens de outros pensadores que vêm ao longo do século executando as técnicas, é possível fazer então a dessensibilização, conseguinte desaparecer, ou então o caso de reimprint, né, que a gente chama de reimpressão, fazer essa dor sumir e não voltar mais. Literalmente, esse que é o processo. Haveria algum tipo de impedimento para alguma pessoa realizar algum tratamento hipnótico? Tanto para dor quanto para ansiedade? Eu costumo dizer assim, impedimento não tem, não existe uma contraindicação. Porém, existem cautelas, Clarice, que você tem que tomar. Primeiro, o profissional que está fazendo tem que ser um profissional especializado naquilo. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Porque, então, uma pessoa, então, se eu vou procurar para dor, tem que ter uma pessoa especialista em hipnose clínica, em hipnose para dor. Isso. O hipnoterapeuta, aquele que aprendeu, que estudou e hoje exerce a atividade de hipnose clínica, vamos colocar assim, ele está habilitado a qualquer enfrentamento. Né? Hoje nós possuímos na nossa clínica protocolos já consolidados de enfrentamento de mais de 90 queixas específicas que nos chegam.
Mas dentro do princípio da especialização, é interessante buscar um especialista, alguém que só vai estar se debruçando sobre aquele assunto específico. Porque as técnicas são muito parecidas, quase, eu diria até iguais enquanto estrutura. Mas cada paciente, cada caso é um caso, a forma da abordagem é diferenciada e assim por diante. Em caso de Pacientes com demência, dor, em caso de normalmente... epilepsia, existe alguma cautela? Vamos lá. Existe uma coisa chamada, até anotei aqui, anamnese. O profissional especialista, ele tem que ser extremamente ético com o seu paciente, até para dizer não, você não é meu paciente. Você tem que passar por outro profissional. Quando nós falamos em distúrbios, transtornos, a coisa começa a dar um outro vulto. Transtornos, todos são possíveis serem tratados com hipnose? Alguns sim, outros não. Porque o transtorno, como o nome já fala, vem de transformar, vem de uma... a pessoa é assim, é dela, o mecanismo cérebro representado pela mente se comporta daquele jeito. Então, eu não vou conseguir mudar isso. Distúrbios. Tem que haver intervenção de outros profissionais, porque o cérebro também se comporta daquele jeito. A ansiedade, vou dar um exemplo clássico, ela tem um transtorno, né, que é a TAD, Desculpa, tem problema, que é a TAD, né, que é a ansiedade crônica, ela é um transtorno, mas ela tem algumas características que é possível você mitigar a ponto de trazer essa ansiedade a níveis aceitáveis, porque ela tem muito de característica de síndrome, ela tem outras coisinhas. Então, o paciente com dor vai fazer um processo de ansiedade ou depressão por conta da dor. Então, você tem que entender esses mecanismos de defesa e proteção do cérebro, e a ponto de chegar, fazer uma anamnese, pedir para o seu paciente, principalmente o paciente que vem com fibromialgia, de todos os pacientes, mas quando eu falo nesses que são os meus casos mais comuns, pedir que ele traga o que foi, aonde ele passou com outros profissionais, o que eles encontraram, por que não encontraram, qual foi o caminho traçado, para saber se você é o profissional adequado. Se você não for, você tem que ser sincero, né? Não é uma corrida para obtenção de pacientes, não é isso, é cuidado com a saúde, né? Não é comigo isso aqui, você precisa disso, eu consigo trabalhar isso, mas não isso aqui, não vou fazer. Um exemplo clássico, assim, isso é uma postura minha, paciente depressivo, não era nem um assunto aqui, mas chegam pacientes depressivos. O paciente depressivo, eu particularmente, isso é uma postura da nossa clínica, nós somos 4 profissionais, nós só atendemos quando ele vem junto com uma equipe multidisciplinar. Ele tem o seu psiquiatra, ele tem o seu psicólogo, porque, Larissa, e aí não é dizer que a hipnose é uma panaceia, uma pílula milagrosa, ela não é, mas ela atinge de forma tão forte, tão impactante o paciente, que já na primeira sessão ele se entende curado. E ele pode chegar em casa, pegar toda a sua medicação, porque assim entende, e lata do lixo. E antes da próxima sessão, nós estamos com um abacaxi gigantesco na mão, porque não é assim que a coisa funciona no campo da dor aqui. Não vou mais lá no meu fisioterapeuta, quando pensa que não, olha a confusão feita. Uma lesão reparável. Então, você tem que tomar muito cuidado.
a anamnese bem feita, ética, você escuta realmente o paciente, muitas pessoas querem ser ouvidas. Você consegue tirar, ou pelo menos filtrar, e com alguns recursos novos, eu adoro tecnologia, alguns recursos novos você consegue separar bem o que é para você, dentro das suas limitações humanas e profissionais, e o que é de outro colega. Menos assim. Perfeito. E nas pessoas com ansiedade, como esse processo funciona, né? Já introduzimos, mas e como ele pode ajudar, assim, quais os sintomas que a pessoa vai sentir, que vai aliviar? Ela vai se sentir melhor no dia a dia? Existem algumas dicas, né? Como eu falo. O, Por exemplo, o as pessoas paciente. acham às vezes que vão entrar numa sessão de hipnose, vão transformar o cérebro e não vão mais ter aquele sintoma, entendeu? E Não, funciona. A hipnoterapia ou hipnose clínica é uma terapia mediada por hipnose, que se usa a ferramenta hipnose, mas se usam outras ferramentas, você acompanhou, né? Acho que eu trouxe aqui. O famoso o Cardio motion. biofeedback, o cardio motion, tá? Existe, que é uma outra coisa, né? Você vai O cardio motion agregar eu estou dentro. usando para monitorar, para ver se a pessoa está na frequência certa quando relembra, né? Se ela está em coerência quando ela relembra o fato de Coerência. E é né? muito interessante. Isso aqui é um detector, como eu falo assim, é uma espécie de um polígrafo. Ele é um polígrafo. Porque acontece, Clarice, de você estar há um tempo com o seu paciente e lá na anamnese tem uma parte dela que a gente chama de escutoterapia, em que você força o neurônio espelho. Você vai buscar o rapport para que a pessoa confie em você e realmente fale. Se ela não falasse, vai entrar talhadeira dentro da série, não vai acontecer. Algumas coisas vão acontecer, outras vão ser dentro do processo, mas você tem que ter uma luz ali para caminhar. E acontece do paciente não está tendo progresso, mas ele gosta de você, ele entende que ele é seu amigo e ele fica constrangido de dizer que não está acontecendo nada com ele. Quando a gente coloca o paciente conectado ao cardiomotion e está acontecendo o processo de dessensibilização, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a variabilidade dessa frequência cardíaca, ela cai. Independente da vontade, a variabilidade aumenta, a frequência cardíaca diminui. E isso aparece, é um gráfico que está ali em tempo real, o paciente está lá com os olhos fechados, em estado de relaxamento, e você está revivendo as experiências dele. E estará aparecendo no seu monitor se realmente aquela situação traumática original foi dessensibilizada ou não, porque é visível. No momento, você está lá com o paciente que está com a frequência cardíaca normal ali, nos seus 70, 80, e no momento que ele acessa, até sem entender que ele está acessando a experiência traumática, ele fica taquicárdico, ele vai 130, 140, e aí inicia-se o processo de sensibilização e a frequência cardíaca cai normal, e quando você força a reviver, ela não se altera mais. É lá no campo do subconsciente dele, está muito dentro, né? Ele está trabalhando ali. Então, ela serve bem para isso. Para outros pacientes com alguns outros tipos de distúrbios, até muito que até se espera nesses casos de distúrbio que haja uma alteração nessa frequência cardíaca
não acontece. Aí você, opa, está acontecendo aqui, está me narrando uma situação extremamente traumática e não se altera. Tem alguns casos que podem levar a isso, mas a gente utiliza. E... Oi, pois não, pode falar. Não, desculpa, é outra pergunta. Podemos continuar para outra pergunta? Pode. Me corta, já te falei. Não, eu vou embora. Como funciona a hipnose de palco, Físio Herbert? Quer saber o que vocês acham sobre isso? E é verdade que essa coisa de comer cebola achando que está comendo maçã? Vamos lá. Aquilo ali é um show, tá? Então, as pessoas que estão no palco fazem parte do show? Não. Elas não fazem. Não fazem parte disso. Mas o apresentador, ele não está sozinho. Ele, vamos colocar assim, né? O que eu sei de hipnose de palco é aquilo de conversas com outros hipnoterapeutas, tem muitos colegas que trabalham com hipnose de palco, e existe toda uma relação. E eu vou dar a base científica para isso. Oi. Talvez esse nosso participante que ele não tenha entrado no início da live, ele perdeu essa questão que o processo de hipnose é o mesmo, só que a finalidade é diferente, né? É diferente. E é um ponto, que acontece um ponto de ruptura. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E existe um ponto de ruptura, tá? Enquanto o paciente vem para a clínica porque ele assim o deseja, no palco você tem que capturar a pessoa que tem uma maior suscetibilidade ou sugestionabilidade. Como que se faz isso? Existe uma escala, duas escalas específicas, escalas de Stanford e escalas de Aron, e que o hipnoterapeuta vai normalmente utilizar Stanford, ele vai aumentando os níveis de resposta à hipnose. Sempre entendendo um princípio da homoação e da heteroação. O que é isso, Tomás? Quando você obtém 3 sim, vamos colocar assim, o cérebro ele vai querer te dar um sim no quarto, mesmo que ele não saiba. Então, quando você chega num local e eu falo, Clarissa, senta aqui do meu lado, e você senta, você deu um sim para mim sem perceber. Quando eu falo para você, me alcança a minha caneta que está aí do lado, meu caderno, você me alcança, você me deu um segundo sim, sem querer. Aí eu falo, Clarissa, não está tendo muito sol, senta para esse outro lado. Você passa, você me deu o terceiro sim, sem querer. Se eu falar para ti, salta, você vai dar um pulo. Você nem vai raciocinar, porque seu cérebro vai, isso é o princípio da homoação, da heteroação. O cérebro ele sempre tenta copiar a resposta anterior. Tá? Homoação são isso, você vai fazer com grupos musculares, com mão, com dedo, vai colar e a pessoa vai entrar. Por Stanford, somente 17% das pessoas chegam à alucinação, que é o comer a cebola achando que é uma maçã, ver um personagem comum, veja Michael Jackson, a pessoa vai enxergar, porém, os estudos científicos comprovam que ao terminar aquele evento, 15 minutos depois, você aplica uma série, uma bateria de exames, e literalmente questiona a pessoa se ela viu. E ela vai te dar uma resposta surpreendente. Não vi. Eu sabia que era uma cebola, eu sabia que não era, mas a sensação, eu tive primeiro uma emoção de estar aquilo acontecendo, e a sensação foi tão gostosa que eu me deixei levar. 17% das pessoas fazem isso, segundo Stanford. Então, quando você busca lá na plateia, é isso que você está vendo. Olhos experientes vão enxergar as pessoas adequadas que vão subir, e a partir dali você aplica o nosso participante toque de chacô. O Físio Herbert. O toque de chacô, só para te falar, toque de chacô é muito utilizado e
cultos religiosos. E a pessoa cai. Aquilo é Charcot, aquela técnica é uma técnica descrita lá no século XVIII. Coletivamente, você faz aquilo, a pessoa despenca, cai mesmo. Ela apaga, literalmente, ela vive. Mas são todos? Não. Mas acontece. Eu acho que essa pergunta ajuda aqui a pergunta do Fábio Herbert, que ele acha interessante o cérebro dar sim ao comando, né? Aceitar o comando. Mas eu acho que quando coloca a tua vida em risco, o teu inconsciente permite, por exemplo, você vai se atira daquela janela. Mesmo isso não vai acontecer. O meu inconsciente vai permitir isso? Não vai, porque a pessoa não perde a consciência. Vamos colocar assim, eu costumo utilizar um modelo de Gerald Kine. Tem dois grandes modelos. O modelo freudiano, que entende que a mente é consciente, pré-consciente, inconsciente. E Kine não. Kine ele entende consciente, subconsciente e inconsciente. No inconsciente, sistema nervoso autônomo, só para te manter vivo, sistema endócrino. Grosso modo, isso aí. No subconsciente, as tuas emoções, a parte nobre, o sistema límbico ali, as memórias profundas, hipocampo, nessa parte. No consciente, que seria como se... Pensa num abacate. O consciente fininho, lá está a tua força de vontade. Por isso que não funciona, viu? Quando a gente fala, pessoal, você tem que ter força de vontade. Não vai funcionar. A força de vontade está no consciente. Quando você fechar os olhos, é que nem desligar um computador. É memória de tela. Acabou. Não é ali que a transformação acontece. Mas dentro do consciente, existe uma coisa chamada fator crítico. O fator crítico separa o que está no mundo interno das tuas emoções e de acessar o teu sistema nervoso autônomo, que te mantém vivo. E tudo no nosso organismo é para nossa proteção, até a nossa mente. Ela não vai deixar isso acontecer. Na hipnose, através de todo um estudo aí que vai entrar Jacobson, Volpe e uma série de outros pensadores, você consegue diminuir esse fator crítico, que hoje gira em torno de 95% no subconsciente protegido, 5% no consciente. Você consegue trazer meio a meio, 50-50. Mas é o paciente que faz isso. Reduz o fator crítico e o paciente passa a ter uma percepção melhor sobre ele. Eu consigo colocar sugestões? Consigo. Mas é, na realidade, o paciente dando esse comando para o seu subconsciente. Então, qualquer coisa que entrar ali, que coloque o paciente em risco, o cérebro rejeita. Você está acordado. Você não perdeu a consciência, vem botar lá, daqui a pouco, lá, pula da janela. Eu falei, não, vou pular por quê? Você não perde a consciência. Não. Se o paciente dormir, e acontece, você relaxa ele, ele dorme, você deixa ele dormir e para a sessão. Não tem mais o que ser feito. Não existe. Por isso que o nome está errado. Não existe o processo de sono ou perda de consciência. É impossível, não funciona no aspecto terapêutico. Isso aí. Pode ficar tranquilo. Isso não acontece. E para finalizar, qual o conselho que você daria para alguém que está sofrendo com ansiedade crônica ou dor e está procurando a hipnose como terapia? Me dá um minuto só para falar de uma figurinha que não é um hipnoterapeuta, mas que que está me auxiliando demais os seus escritos naquilo do tratamento da dor, que é o Dr. John Sarno. Dr. John Sarno, ele foi médico das estrelas, ele faleceu há pouco tempo nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro sobre dor nas costas, conexão mente-corpo. E o que acontecia? Na década de 80, há um boom tecnológico com o surgimento da ressonância magnética. O paciente com ressonância magnética, com dor nas costas, e ele era
ortopedista, e o paciente chegava lá no seu consultório queixando-se de uma dor nas costas crônica. Qual era o procedimento da época? Manda fazer uma ressonância magnética. Faz uma ressonância magnética, descobre que tem compressão de disco, mesa de cirúrgica, opera o paciente nunca mais sai da cama. Continuava com dor, não resolvia. Ele falou, mas como assim? Isso instigou a olhar os pacientes, entendendo um processo. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões que bombardeavam americanos tinham que ser blindados, mas era muito caro para fazer essa blindagem, para os tiros não acertarem eles. Então, o que eles faziam? O avião pousava, eles viam aonde os projéteis do inimigo haviam atingido e entendiam aonde tinha que ser blindado. É o normal, ó, o tiro está batendo aqui na asa, vamos blindar a asa. E os aviões continuavam caindo, não resolvia. Aí veio um matemático e olhou assim, não, mas vocês estão fazendo a coisa errada. Esse avião é o que não caiu, pô. Estão blindando o avião que não caiu. Você tem que blindar nos outros locais onde ele não foi atingido, pois ali os tiros acertaram e derrubaram os aviões. Isso fez nascer uma teoria, a teoria da sobrevivência, e ele aplica isso lá no consultório. Ele falou, ó, não adianta eu olhar o paciente que está se queixando de dor. E ele inicia um estudo em Harvard, ele vai olhar 3.400 pacientes de igual circunstância, igual idade, e que não se queixavam de dor nas costas. E uma pessoa como eu, tenho 56 anos de idade, 80% das pessoas com 56 anos de idade têm compressão em disco, e eu não tenho dor nas costas. Porque isso é o processo de envelhecimento. Aí ele fala, opa, vamos olhar esse paciente. E ele vai olhar o paciente que tinha dor nas costas, e ele se surpreende. Um número excepcional deles tinham vidas atribuladas, infâncias horrorosas, tinham sofrido toda sorte de violência, eles tinham isso em comum, que não era um problema ortopédico. E ele vai, então, trabalhar essa reeducação psicológica desse paciente, essa psicoeducação, e desenvolve uma coisa chamada 12 passos, um foi descartado, estava completamente equivocado, e um diário emocional. Grosso modo, eu costumo falar para os pacientes, não engula sapo. Quando você engole sapo, você fica com a coisa engasgada, você é um candidato a uma fibromialgia lá na frente. São coisinhas que aconteceram. E ele faz esse tratamento e consegue o absurdo de 92% de solução em 30 dias com seus pacientes. E aí vira um best-seller. E ele não fez nada, ele só mexeu na mente, e aí que surge, então, Dor nas Costas, Conexão Mente-Corpo. Isso foi em 1982, esse livro chegou no Brasil em 2018. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa área. Né? Mas eu costumo também acrescentar, e aí qual é a dica? Existe um princípio, que é da... Pô, não tem o nome aqui, que eu coloquei tanta coisa lá, disfuncionalidade. Vamos lá. Tem uma frase que diz assim, um problema só é um problema quando ele se torna um problema. E nós temos que ser muito francos com o nosso paciente. Você busque ajuda quando e somente quando você tiver um problema. E esse princípio da disfuncionalidade ele tem um tripé. Quando surge o seu problema, a sua ansiedade. E a ansiedade é um processo natural necessário para a sua defesa. Se você... eu sou zen, e sai fora. Se a pessoa tem um número mínimo ali de ansiedade que te mantém em estado de alerta. Senão, tem alguma coisa errada. Então, primeiro, se no momento que você tem, vamos colocar a crise de ansiedade, isso te causa problema, primeiro,
pergunta que você tem que falar. Não, eu tenho uma crise, eu só não gosto quando o meu time perde, eu fico indignado. Isso não é ansiedade, gente. Então, primeira situação. Segunda, quando acontece, você entra em sofrimento. E terceiro, a frequência com que isso está se replicando. Se você não tem isso, acontece aqui, ali, esporadicamente, não tem problema nenhum. A TAG, você falou aqui, a gente estava falando até de ansiedade crônica. Existe um derrame de TAG, tá? Tem transtorno de ansiedade generalizado. Transtorno de ansiedade generalizado são 6 meses consecutivos em crise de ansiedade. Você não está 6 meses consecutivos em crise de ansiedade, você tem outra coisa. Você não tem TAG. Então, não, é com TAG. E aí entra toda aquela discussão de benzodiazepínicos e coisa e tal, resolve ou não resolve. A respiração, na escala de 0 a 63 de Aron, você regular a respiração do paciente com ansiedade, que já está que está ali a partir de 18 pontos nessa escala, ele já é considerado paciente com ansiedade, ele está lá com seus 22, 23. Com a respiração sem medicação, você reduz 6 pontos. Se ensinar ele a respirar, sem dar remédio para ele. Eu não vou, só deixa isso aí. São outros pesquisadores, mas é fato. Então, se você tem um problema, tenha certeza dessa disfuncionalidade, ele está te causando um problema, aí busque ajuda. E confie nos profissionais que estão lá. Selecione um adequado, que você vai ter que ter confiança, que você tem que interagir, e busque ajuda. E certamente quem estiver lá vai lhe atender da melhor forma possível. Perfeito. Mais ou menos isso. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, a disponibilidade e toda a explicação. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram também. E eu quero saber, as pessoas também, com certeza, que estão aqui, se a gente quiser te encontrar, onde é que a gente te acha? Tá. Nós atendemos presencialmente no município de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, na cidade mais quente quase que do mundo, né, ultimamente. Atendemos presencialmente aqui. Atendemos via online. E não são aquilo que eu falei, não são todos os tipos de situação que é possível atender online, mas nesses casos concretos de ansiedade, dor, as nossas áreas de concentração, é possível. E o telefone nosso de contato, nesse caso, é 65, que é o nosso DDD, 992 996654348. Esse é um WhatsApp, pode ligar também, é o telefone para nosso agendamento ali para consulta. No Instagram, @otomarpereira.hipnoterapeuta, eu estou sempre postando dicas ali de alguma coisa, tentando trazer um pouquinho de debate para isso. E, além do nosso trabalho em clínica, nós possuímos mentoria, nós formamos hipnoterapeutas no processo 1 a 1, pode ser feito online, mas construímos esse hipnoterapeuta do século XXI jogando. O Fábio é um amigo nosso, está lá na Europa, ele está falando, não sei se é Paris ou Portugal, ele está falando. Enfim. E nós trabalhamos com essa formação de um profissional ético, estudioso, que produza, que escreva, que possa estar interagindo, e também com empresários que não têm a necessidade de uma hipnose, mas pela sua rotina diária, são extremamente comprimidos em resultados, pressões, que levam à insônia, e aí consegue trabalhar justamente o cardio emotion. O cardio emotion ele consegue trabalhar fora também da hipnose, nesse processo de autorregulação do sistema nervoso autônomo. E é mais ou menos isso. Sou ruim de jabá, eu só sei falar isso. Perfeito. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo aí que compareceu. Só posso agradecer a oportunidade.
O Fabrício disse que você é um grande profissional, concordo, muito obrigada. Obrigada pelas explicações, obrigada a todos que participaram e até a próxima. Obrigado, Clarissa. Para nós é uma grande alegria. E o nosso Mato Grosso, com suas belezas, está à sua disposição. Se você quiser vir aqui. Não tem praia, mas tem um calorzinho que a gente acaba Tá certo. Tem boa acolhendo todo companhia mundo. também. Também. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau. Obrigado.